Boa noite, professor Marlon. Boa noite, Celso. Boa noite, ouvintes. Boa noite, nossos amigos do chat aí que nos acompanham todas as quartas-feiras. Vamos para mais uma quarta aí com um tema bastante importante, muito pouco divulgado junto à nossa grande mídia, mas que interfere nas nossas vidas diariamente, aí pouca gente tem conhecimento. Pois é, e quero também dar boa noite à professora Regilene Santos do Nascimento, que hoje vai nos brindar com a sua participação. Boa noite, ouvintes, boa noite, Celso, muito obrigada pelo convite. Esses temas são temas realmente, os temas que nós trataremos hoje são muito áridos, não são temas comuns de se discutir, de se ver em rodadas de encontros de amigos, mas nós estamos num momento crítico nacional e precisamos acordar para o que está acontecendo à nossa volta e que já vem sendo gestado há muito tempo. Tenhamos todos um ótimo programa. Que assim seja. E hoje, o tema sugerido pelo professor Marlon, nada mais, nada menos que Clube Bilderberg. E aí, professor, conte-nos sobre esse clube. Bom, agora na semana passada, entre o dia 11 e 14, teve a reunião anual do Clube de Bilderberg. Esse clube, na verdade, ele é, na verdade, uma associação quase que secreta, né? Não muito secreta nos últimos anos, principalmente após a edição da obra de mesmo nome, né? O Clube de Bilderberg, que foi uma investigação feita por um escritor espanhol, o Daniel Stulin, e que trouxe à luz da existência, dos objetivos, das estratégias e de fatos já ocorridos, promovidos pelo clube, né? Mas para quem não conhece, eu vou dar um rápido histórico do que é o Clube de Bilderberg, tá? Primeiramente, é uma organização, tá? Com objetivos não democráticos. Eles não pregam democracia, tá? Esse clube foi fundado pelo príncipe Bernard da Holanda, o qual organizou em 1954 o primeiro encontro do grupo num hotel na Holanda que tinha o nome de Bilderberg. E aí então ficou o nome do clube, né? O príncipe Bernard, ele foi membro da juventude hitlerista da SA e foi também cavaleiro da SS, da SS nazista. Ele trabalhou como representante da IG Farben em Paris, e esses dados constam, tá? Todo mundo acha que quando se fala que um príncipe holandês participou e estudou na juventude hitlerista e participou da SS e da SA nazista, todo mundo acha que é boataria. Isso consta da biografia oficial dele, tá? Esses detalhes levam frequentemente blogueiros e outros jornalistas independentes a considerar o Clube de Bilderberg uma organização nazista, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada mais longe da realidade. Como poderia tal organização criminosa, o Clube Bilderberg, ser uma organização nazista se eles promovem justamente o genocídio dos povos europeus através de uma política imigratória suicida? Apenas isso já deveria ser suficiente para os nécios, né, se calarem. A participação nas conferências anuais acontece sob convite do presidente e de ambos secretários de honra, após consulta e recomendação do grêmio diretor do clube. Participam da reunião cerca de 130 pessoas, divididas pelos seguintes critérios: 2/3 dos participantes são da Europa Ocidental, 1/3 da América do Norte, 2/3 dos convidados originários do setor financeiro, da indústria, de universidades e de meios de comunicação, e 1/3 provém dos governos e instituições políticas. Os resultados das discussões não são revelados a público.
A cobertura do evento não é permitida para uma iniciativa que, conforme site oficial do próprio clube, procura promover o diálogo entre Europa e América do Norte. A falta de transparência é gritante. Políticos se reúnem com a nata do setor financeiro, industrial, midiático, em caráter privado, e isso deve ser visto com a maior naturalidade e principalmente sem qualquer tipo de divulgação para quem sustenta tudo isso, o contribuinte. Ao contrário dos outros anos, o encontro agora de 2015, que foi promovido na Áustria, prevê o impedimento de áreas públicas. Ao invés de apenas o local do evento ser protegido pelos agentes do Estado, desta vez vias públicas foram interditadas. O contribuinte austríaco paga pelos seus policiais para restringir seu próprio direito de ir e vir. Então eles não apenas fizeram uma super segurança ao redor de um hotel no interior da Áustria, mas como interditaram em estradas, ruas, para não haver nenhum tipo de aproximação jornalística ou de algum espião querendo bisbilhotar a reunião. As pautas dessa reunião que ocorreu a semana passada, ela foi bem interessante. Dentre a relação de pautas estavam inteligência artificial, ou como podemos descartar mais rápido o ser humano, segurança no ciberespaço, ou como espionar e manter controlado a população, armas químicas, ou como restringir seu uso apenas para o uso oficial, economia, ou como manter a população escravizada pelos juros bancários, estratégia europeia, ou como evitar o retorno do nacionalismo, globalização, ou como acabar com a autodeterminação dos povos, Grécia, ou como evitar a desintegração da construção artificial da União Europeia, Oriente Médio, ou como continuar com o genocídio palestino, OTAN, ou como manter viva a guarda pretoriana de Sião, Rússia, ou como impedir sua união com a Alemanha, terrorismo, ou como criar e manter os novos alvos na guerra contra o terror, eleições dos Estados Unidos, ou como neutralizar possíveis dissidências. Bem, essas são as pautas e as devidas traduções dos temas, né, que foram discutidos. Agora, para os nossos ouvintes terem uma breve ideia da capacidade e do potencial de quem frequenta essas reuniões, nós temos aqui, eu consegui a lista dos participantes de 2015 e vou citar alguns para os nossos ouvintes terem ideia de quem é que, digamos, conspira, né, contra o planeta através dessas reuniões. Nós temos, por exemplo, o chefe do jornal britânico Financial Times. Nós temos o presidente do Santander, presidente do HSBC, da Fiat, da Mercedes-Benz, professor de ciência política da Universidade de Istambul, na Turquia. Nós temos também o presidente da Confederação Sueca, presidente do Banco Sueco, presidente da General Motors, da Siemens, e por aí vai. São mega empresários. Nós temos aí Hillary Clinton, Henry Kissinger, nós temos as casas reais europeias, nós temos representantes do Partido Democrata norte-americano, ou seja, é a nata
da nata do planeta ou do Ocidente, né, que tem como objetivo final não apenas discutir e manusear as peças do tabuleiro do cotidiano global, mas eles têm como objetivo principal a formação do famigerado governo global. Ou seja, a globalização, que ela, a partir dos anos 80, ela foi principalmente fomentada através da ampliação do comércio exterior, da própria internet, a rede de informação imediata, ela tem por objetivo criar um governo global. E para isso nós temos que acabar com a autodeterminação dos povos. Nós temos que pensar que países é apenas uma divisão geográfica, mas principalmente acabar com a cultura, com a tradição, com a identidade nacional dos países e com a autodeterminação. Por que a partir dos anos 90 a gente tem, dos anos 80, a gente tem uma promoção de imigração africana e árabe para dentro da Europa? Justamente para promover o que eles lá chamam de multicultur, ou multiculturalidade, ou a promoção da diversidade cultural. Porque dentro da Europa, diferentemente do Brasil, lá o sentimento de nacionalismo é muito forte. Então, os povos lá, eles têm, isso aí já entrou na própria genética deles, né? Eu sou francês, independente do que acontecer, eu vou nascer francês, viver francês e morrer francês. Eu não vou me render a outras culturas, a modernidades ou a qualquer outro tipo de projeto que envolva a minha nacionalidade, né? E o Clube de Bilderberg, juntamente com uma outra organização nos Estados Unidos, de nome CFR, é uma sigla, é Council Foreign Relations. O CFR norte-americano mais o Clube de Bilderberg, eles têm, digamos, o controle sobre todo o comércio, toda a política e toda a área midiática e financeira do planeta, pelo menos no que tange o Ocidente, tá? Então, esses aí são os verdadeiros responsáveis por muitas guerras, muitas crises, muitas diversidades que às vezes a gente observa, acha que é uma crise financeira, né? A crise de 2008 nos Estados Unidos foi promovida por eles. Isso aí é tudo muito bem planejado, muito bem projetado para que eles possam criar a insegurança necessária para que o projeto de criação de um governo global ele possa caminhar, e que ele vem caminhando de uma forma muito lenta e gradual a partir dos anos 50. Então nós já sofremos a influência dos projetos do Clube de Bilderberg desde os anos 50. Tá? A ONU, por exemplo, foi o primeiro grande projeto que eles concretizaram. A ONU significa o governo global, né? Só que ao invés de ser uma reunião de nações, vai haver lá uma cúpula, né? Isso é o que eles projetam, uma cúpula de pessoas que vai controlar o planeta. Para isso eles precisam ter, além da ONU como sede, controle comercial, que eles já têm através da OMC. Controle sobre a saúde pública, que eles também já têm através da OMS. Um exército global, que já existe, o exército da ONU.
um controle sobre a cultura que vem sendo feita através da Unesco, que é um órgão da ONU. E por aí vai. E eles estão infiltrados e eles continuam tendo esses ares de grupo conspiratório, parece um roteiro de filme de Hollywood, porque toda a mídia global ela participa do clube, então não tem divulgação. É interessante eles estarem às sombras, porque aí eles praticamente eles não têm obstáculos e as pessoas não ficam sabendo dos seus projetos, das suas pretensões, né? E que, na verdade, eles criaram a posteriori, a partir dos anos 60, um outro braço do clube dentro da Europa, chamado Clube de Roma, que trouxe para dentro do Clube de Roma, figuras notórias e ilustres da política, da academia, da área científica, do terceiro mundo, então da Ásia, da África e da América Latina. Essa parte aí eu vou deixar para a Regilene colocar e depois eu dou mais alguns complementos a respeito do assunto. Ok. Bem, dentro das colocações que o Marlon acabou de fazer, é uma realidade muito preocupante, né? Porque o Clube de Bilderberg vem de 1950 e poucos, e o de Roma de 1972, portanto, 62. Está ali do nosso lado, foi outro dia. Em 62 eu tinha 2 anos de idade. Né? E são pessoas muito inteligentes, porque elas agem com calma, de forma estratégica e organizada. As pessoas se enganam em achar que um projeto, para ser frutífero, basta colocar a brochura a grosso modo e tocar o baile, né? Não é bem assim. Tomem, por exemplo, o que está acontecendo no planeta, não é só no Brasil. Vai sobrar, está sobrando rebarba para nós, está. Assim como nós, brasileiros, estivemos fora do conhecimento dessas situações, os outros países também, porque o que nós temos sentido de impasses e entraves em todos os continentes, isso, numa análise genérica, é o reflexo exatamente da atuação dos integrantes desses 2 clubes, sendo que o de Roma, o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, se não me engano, ainda o integra, e já o integrava quando, em 1988, participando da Assembleia Originária Constituinte, né, que é o grupo de parlamentares que se reúne em determinado momento para a alteração da ordem constitucional brasileira. Então, em 1988, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, integrando o Clube de Roma e também a nossa Assembleia Constituinte, participou da colocação na nossa Constituição Federal, que é o marco legislativo mais importante de coordenação jurídica da nossa nação, colocou lá no artigo 4º, né, inocentemente, que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Primeiro, independência nacional, perfeito. Prevalência dos direitos humanos, ou pensamos que fosse, então, dos brasileiros e daqueles que estivessem ou estejam em território brasileiro, porque as garantias mínimas de segurança que estão traçadas no caput do artigo 5º, logo em seguida, ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos XYZ. Muito bem. Então, a questão da prevalência dos direitos humanos, então, presumia-se, né, que fosse para
todos que estivessem em território nacional. Inciso terceiro, autodeterminação dos povos, ok? Não intervenção, ok? Não foi isso que nós vimos quando o Paraguai se colocou contra uma posição no Mercosul e o Brasil, dentre os outros países integrantes do Mercosul, puniram o Paraguai, tirando da integração, da participação do Mercosul. O Marlon me corrija se eu estiver errada, e isso, para mim, não me parece que tenha havido um respeito ao inciso 4º do artigo 4º da Constituição Federal, que é o princípio da não intervenção. Igualdade entre os estados, pensava eu que fosse em termos de respeito à soberania e às decisões que cada estado integrante da América Latina viesse a propagar. Defesa da paz, muito bem, obrigado. O Brasil realmente o brasileiro é tido como um povo pacífico, então nada melhor do que a paz, porque uma sociedade em constante estado de beligerância, ela não cresce, ela não se desenvolve. Solução pacífica dos conflitos, tá? Muito bem. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Bom, isso em termos de relações internacionais, tá? Não vamos confundir o que está acontecendo aqui dentro do país em relação ao terrorismo branco que tem sido feito a quem se opõe contra as posturas do governo. Inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, até aí muito lindo. Inciso 10, concessão de asilo político. Eu ler isso, né? Eu mesma, eu sou advogada, eu sou graduada desde 1982, em 88, quando saiu a Constituição, portanto, eu fiz uma leitura, sem dúvida, de uma leitura dinâmica, porque me passou batido o parágrafo único desse artigo 4º. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Portanto, senhores, desde 1988, nós já temos previsto na nossa Constituição Federal um objetivo a ser perseguido pelos políticos brasileiros, né, que nos representam. Então é importante que nós, a quem pertence o poder, nós, povo, tomemos conhecimento disso e nos posicionemos. Eu quero que o Brasil, está aqui, ó, inciso 1, independência nacional, né, autodeterminação do povo brasileiro. Eu não posso concordar que, eu não posso entender, e acima, logo no primeiro artigo da Constituição, nós temos que a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do DF, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, o primeiro inciso é a soberania. Eu não posso entender que numa interpretação sistemática eu pegue esse inciso primeiro do artigo 1º que eu acabei de ler, pegue a independência nacional, que é o inciso 1º do artigo 4º, a autodeterminação dos povos, que é o inciso 3º, e não os ache conflitantes com essa previsão de que o Brasil buscará a integração econômica, que nós já temos visto, né? Temos sentido no bolso o BNDES e outras formas de evasão de divisas brasileiras para os países nossos vizinhos aqui, e aliás, não só vizinhos da África também, então ali, e aí já vamos entrar no outro assunto, mas integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade. Bom, não preciso ir muito longe, vai ficar claro, vai ficar fácil de entender. O que é a comunidade europeia, né? Então, o Brasil, desde 88, decidiu que nós, brasileiros, temos que envidar todos os esforços para também criar uma comunidade latino-americana de nações. E comunidade, ela deriva do latim, comunitas, aquilo que é comum dentre distintos tipos e conjuntos.
Então, nós vamos ter em comum, vai ser feita uma massa, um bolo homogêneo, com os países da América Latina, em termos de economia, política e cultura. Vejam os senhores, aqui dentro do Brasil, eu não consigo nem imaginar como é que vai se dar isso, a não ser pela força como eles têm feito, né? Enganando numa linguagem semiótica o brasileiro a se tornar sensível com a miséria alheia, esquecendo de olhar para a miséria do próprio brasileiro. Conversava ainda há pouco com um colega advogado que participou de um governo passado, né? Não era governo petista, e ele me dizia que a miséria em Brasília, ninguém imagina que em Brasília tenham rincões, tenham cantões, que a miséria é graça. Saneamento básico, zero. Quando chove, as pessoas moram na lama, não tem como trafegar, onde elas estão residindo, entre aspas, não é? Então, não é possível que se pense em expropriar bens nossos, e dinheiro é bem, e encaminhar para o acolhimento, o atendimento de nações outras, sem se olhar primeiro para dentro de casa. Então, essa história de nós montarmos aqui uma comunidade, né, latino-americana, porque nós somos bonitos, nós somos pela paz, porque nós lutamos pelos direitos humanos, isso é um risco muito grande que já está sendo gestado a passos galopantes. Eu vou só dar um exemplo antes de voltar a palavra ao Marlon, que nessa mesma Constituição de 88, nós temos no artigo 5º, inciso 23, a garantia de que a propriedade atenderá à sua função social. Veja bem, essa é uma expressão altamente subjetiva. O que é função social? O que é a função social de uma fazenda? Ela não está produzindo. Quem disse? Quem disse que uma fazenda, uma larga extensão de terra, onde não se tem agricultura, ela não está cumprindo a sua função social ambiental em termos ecossistêmicos? Quem foi que disse isso? O Brasil é um mundo, é um país continental, né? E quando falava da cultura, eu acabei esquecendo de dizer que aqui dentro do Brasil, nós temos 5 regiões distintas por conta da nossa formação histórica. Falei isso recentemente no hangout que o Marlon fez domingo. Nós temos o Nordeste com a formação holandesa e portuguesa, basicamente, não é? Nós temos o Norte com a formação francesa, nós temos o Sul com a formação polonesa, alemã e italiana. Enfim, nós temos uma multiculturalidade formando o povo brasileiro. Nós já temos uma comunidade brasileira. Então, nós temos agora que nos virar nos 30 para poder, então, encampar e nos inteirar e integrar culturalmente com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com a Bolívia, com o Equador, com o Chile. Vamos combinar, por favor. Vamos arrumar a casa primeiro, né? Então, voltando à questão da função social da propriedade, que é uma garantia que está prevista no título que prevê os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, e aqui, nesse caso aqui, vamos falar de propriedade brasileira, porque para um estrangeiro adquirir propriedade no Brasil existe todo um processo um pouco mais complicado, né? Nós vamos dar um salto lá para o artigo 170 também da Constituição Federal, que prevê que a ordem econômica brasileira ela deve ser fundada em vários princípios, dentre eles a função social da propriedade. E o que é que nós temos visto hoje? Nós temos visto já há algum tempo no Brasil multinacionais e empresas nacionais também fechando as portas. Aquela propriedade economicamente ativa, ela não tem sido levada em consideração como uma propriedade de função social. E para quê? Para quê? Para cumprir encargos sociais, para cumprir encargos tributários
altíssimos, nós temos uma carga tributária altíssima. O empregado, ele olha a empresa como uma fonte, a casa do tio Patinhas, né? Aquele caixa forte, quem é da nossa idade vai lembrar, o tio Patinhas. Todo empresário, basta ser empregador, ele é o próprio tio Patinhas. Não se vê o nível, a proporção da despesa que sai, não obstante a receita. Existem casos aonde, principalmente os bancos, vamos ser mais claros, né, que a situação ainda não é essa, existe, mas também temos visto bancos há algum tempo também sendo comprados por outros, sendo com a sua parte de receita muito alta. E dentro dessa questão da função social da propriedade, nós temos uma legislação, viu, Celso, muito recente, e que nós, advogados trabalhistas, horrorizados com as consequências que advirão em termos econômicos para o país, que é a Lei Complementar número 150 desse ano, de 2015, que regulamentou os direitos dos empregados domésticos. E dentro dessa questão da propriedade, os senhores vejam bem, até o dia 14 de outubro, não, 14 de abril agora, não, 14 de março, foi publicado até o dia 14 de março desse ano, a impenhorabilidade de uma residência, ela era oponível, inclusive em casos de reclamações trabalhistas. Hoje, essa impenhorabilidade não existe mais. Ou seja, por conta dessa lei, foi revogado esse inciso que previa a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza. Então, o que significava? Uma residência, né, uma casa, um apartamento onde a pessoa morava, ela era impenhorável em qualquer execução, incluindo os casos de débitos trabalhistas. A partir do dia 1º de outubro, porque essa lei tem uma vacatio legis de 120 dias, a partir do dia 1º de outubro, o empregador doméstico que não cumprir a legislação trabalhista, tal como posta nessa lei complementar, ele poderá lá à frente, mesmo respeitando o prazo prescricional, dependendo do montante da dívida dele, se ele não puder pagar, o empregador doméstico terá sobre a sua cabeça uma espada de Damocles, porque já está prevista a possibilidade da sua residência ser penhorada. E aí eu indago, para encerrar, uma pessoa que receba um salário mínimo, ou receba pouco mais que um salário mínimo, um piso nacional de salário hoje está em torno de quê? R$1.200, R$1.300. Ela tem a necessidade de contratar uma babá, ou uma cuidadora dos seus filhos, né? Ou um cuidador, porque tem um pai ou um parente doente que precisa de alguém que fique em casa. Ela ganha pouco mais de R$1.200, R$1.300, que isso é fato, não é mera conjectura. Ela terá que pagar um salário mínimo e fora todos os outros direitos, ou seja, ela vai matar quem ela precisa cuidar, ou ela vai perder toda a receita dela mensal por conta dessa legislação social que foi criada. Quero deixar bem claro, não sou contra direitos subjetivos dos empregados domésticos, muito pelo contrário, são pessoas importantíssimas para todos nós que dependemos desse tipo de trabalhador, desse tipo de serviço essencial à vida de todos nós, mas vamos e venhamos que a receita de um empresário, a lucratividade que advém de uma atividade econômica produtiva é totalmente diferente dos rendimentos e vencimentos de um empregador doméstico, até porque esse trabalho prestado não tem natureza, não pode ter natureza lucrativa, porque se o tiver, deixa de ser doméstico. Então, por enquanto, Celso, era isso, volta a palavra para o Marlon. Doutora Regilene, só um momento, por gentileza. Sim. Só fazendo uma alusão, como existem pessoas de má fé, né, muitas pessoas, especialmente
essas pessoas que fazem trabalhos domésticos, a gente vê casos e casos aqui, pode ser que eles olhem a partir de agora a casa do seu patrão como minha casa, minha vida, não seria isso? Muito provavelmente. Me caça, sucaça. Vai ser bem desse jeito. Me caça, sucaça. Não duvido nada. Ao contrário, né? Sucaça, me caça. E a outra questão que eu queria trazer é sobre aquele bolo que a senhora comentou no início, esse bolo de homogeneidade. Imagino que esses massacres às nossas tribos indígenas, aos nativos, já sejam parte desse programa, não é não? A gente tem que descobrir os vieses, né? Porque é que eles chegam lá. Eu tenho a impressão que os indígenas, eles têm sido utilizados, isso não tenha dúvida. Eles têm sido utilizados como massa de manobra também. Nós perdemos uma parte, os senhores lembram bem, aquele caso emblemático decidido no Supremo Tribunal Federal alguns anos atrás sobre a área Raposo do Sol, não é? Devolver a área para resgatar os nossos débitos, os nossos índios, tal. Por que eles não foram todos para lá? Então agora nós temos indígenas esparramados no país inteiro e existe uma convenção internacional, que me falha a memória agora um número, mas que houve uma certa preocupação de alguns parlamentares, mas que não tiveram voz frente à mídia, de que o território brasileiro todo está retalhado e nós corremos um sério risco de perder. Eu te prometo, viu, Celso, fazer essa pesquisa e trazê-la ou encaminhá-la para o Marlon numa próxima vez. Ok. Mas corremos o risco de o Brasil virar um queijo suíço com essa história de devolver terra para índio, né? Mas eu tenho a impressão que eles estão sendo utilizados como massa de manobra, porque nesse primeiro momento, agora essa terra aqui é só minha, né? E eu lembro que eu mandei um e-mail para o ministro Marco Aurélio na época, perguntando para ele se ele foi um dos ministros, aliás, se não o único que ficou contra essa decisão do Supremo, dizendo para ele que quem sabe ele propusesse, né, na sessão, que já que aquela terra era dos índios, para eles poderem resgatar a cultura indígena, que então lá não vai mais passar sistema de comunicação, de telecomunicação, não tem mais rede elétrica, eles vão voltar a caçar, a pescar, a viver na natureza, como é da natureza deles. A cultura indígena é essa, né? O índio não precisa de celular, o índio não precisa nem de remédio, porque ele sabe muito bem quais são as plantas que ele deve tomar para poder curar os seus males, né? Para ver os dois pesos e duas medidas. É o óbvio que tu não vai pegar um ser humano, né, e deixar morrer a míngua. Não, procura aí no meio da mata uma erva para tomar, porque eu não vou te dar mais remédio. Mas assim, eu extremei a situação, não é, para mostrar que isso foi um retrocesso histórico, sob o meu ponto de vista, no meu sentido. Essa decisão do Supremo reservando uma parte do território que até então era dos brasileiros só para a comunidade indígena, isso para mim foi um retrocesso terrível, né? E em termos de direitos humanos existe a teoria do não retrocesso, que é exatamente que os nossos tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, não têm observado. Então, eu penso, Celso, que os índios estão sendo utilizados como massa de manobra, porque vai ser muito mais fácil adiante, com o brasileiro já totalmente hipnotizado e obnubilado, ele levar todo o nosso território, toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, e não fiquemos muito longe, as nossas tradições estão sendo dizimadas, né? Mais à frente vamos ver se nós conseguimos falar ainda sobre esse problema do cartilhamento que estão havendo nas escolas. As nossas tradições estão sendo postas no lixo. Para quê? Sem tradição fica mais fácil eu encampar a próxima, né? Ok, agradeço. Professor Marlon? Opa, sim. Marlon, deixa eu só colocar uma questão aqui, não para você responder agora, mas no meio aí do programa, se couber, você responde para a gente. Que a questão é levantada pelo Marcelo aqui. Se a geoengenharia, controle climático, os chemtrails estão relacionados ao Clube Bilderberg, tá? A hora que você puder, você coloca isso pra gente. Pode continuar. Bom,
O Clube Bilderberg, ele tem sobre a sua tutela o objetivo final de controle de absolutamente tudo no mundo, em todos os sentidos da palavra. Agem como se fossem Deus e entre seus planos eles pretendem estabelecer um único governo planetário, com um único mercado globalizado, com um único exército e uma única moeda regulada por um Banco Mundial. Diga-se de passagem, já existe o Banco Mundial. Além disso, nós temos aqui dentro dos objetivos, que eles ainda não conseguiram se aproximar da concretização, que é uma igreja universal que canalizará as pessoas para os desejos da nova ordem mundial. As outras religiões serão todas destruídas. Então, quando a gente vê esse embate entre as religiões, cristianismo, islamismo, principalmente essas duas, né? E aí entram as neopentecostais, evangélicas, etc. Eles ficam nesse tumulto entre elas. Isso aí é fomentado, isso aí é projetado, porque eles precisam, de alguma maneira, destruir a ética, a moral que foi construída milenarmente pelas religiões e substituir pela ética e pela moral da nova ordem. Alguns serviços internacionais que completarão a destruição de qualquer identidade nacional por meio da subversão a partir de dentro. Só será permitido que floresçam os valores universais. O que significa isso? Acaba com a identidade nacional, acaba com o nacionalismo, acaba com as culturas, acaba com a religião, e aí todo mundo passa a pensar não para o seu estado ou para o seu país, pensa apenas visando o planeta. Tudo é para o mundo, não é para um país, não é para uma comunidade, é para o planeta. O controle de toda a humanidade através de meios de manipulação mental. Esse plano está descrito no livro Technotronic Era, de um membro do clube de Bilderberg chamado Zbigniew Brzezinski. Tá? E ele afirma que na nova ordem mundial não haverá classe média, só servidores e governantes. O crescimento zero é necessário para destruir os vestígios de prosperidade e dividir a sociedade entre proprietários e escravos. Quando há prosperidade, há progresso, o qual torna muito mais difícil a repressão. Cabe incluir a redução populacional das grandes cidades, segundo experiência realizada no Camboja através da ditadura de Pol Pot. Os planos genocidas de Pol Pot foram projetados nos Estados Unidos por uma das instituições irmãs do Clube de Bilderberg e do Clube de Roma. A morte de 4 bilhões de pessoas, aquelas que Henry Kissinger e David Rockefeller chamam caçoando de estômagos inservíveis por meio das guerras, da fome, das enfermidades, isso sucederá até o ano de 2050. Dos 2 bilhões de habitantes remanescentes no planeta, 500 milhões serão chineses e japoneses, que se salvarão graças à sua capacidade característica de obedecer à autoridade. Crises artificiais para manter as pessoas num perpétuo estado de desequilíbrio físico, mental e emocional confundirão, desmoralizarão a população para evitar que decidam seu próprio destino, até o extremo que as pessoas terão demasiadas possibilidades de escolha, o que dará lugar a uma grande apatia em escala global. Marlon, desculpa. Diga. Pode repetir esse último parágrafo, por gentileza? Por favor. Repetindo.
crises artificiais para manter as pessoas num perpétuo estado de desequilíbrio físico, mental e emocional. Confundirão e desmoralizarão a população para evitar que decidam o seu próprio destino até o extremo que as pessoas terão demasiadas possibilidades de escolha, o que dará lugar a uma grande apatia em escala global. Um controle férreo sobre a educação com o propósito de destruí-la. Uma das razões da existência da União Europeia, da União Americana, futura União Americana e Asiática, é o controle da educação para cordeirizar as pessoas. Ainda que nos pareça incrível, esses esforços já estão dando bons frutos. A juventude de hoje ignora por completo a história, as liberdades individuais e o significado do próprio conceito de liberdade. Para os adeptos da globalização, é muito mais fácil lutar contra oponentes sem princípios. Então, se nós formos, nesse último parágrafo que fala sobre a cordeirização dos jovens através da educação, isso aí já acontece. Desde os anos 80, a juventude, se ela não está aglomerada e subdividida em tribos, né? As tribos da moda, né? A tribo da Nike, a tribo do rock and roll, a tribo dos punks, dos darks, dos góticos. Então, essa questão de criar grupos e grupos antagônicos, né, faz parte desse grande projeto. O controle da política internacional e interna dos Estados Unidos, Canadá e Europa. Uma ONU mais poderosa que se converta finalmente num governo mundial. Uma das medidas que conduzirão a isto é a criação do imposto direto sobre o cidadão mundial. A extensão do NAFTA para todo o hemisfério ocidental como prelúdio da criação de uma União Americana similar à União Europeia. Uma Corte Internacional de Justiça com um sistema jurídico único. Um estado de bem-estar socialista onde serão recompensados os escravos obedientes e exterminados os não conformistas. Então, meus amigos, esses aqui são os objetivos, tá, do Clube Bilderberg, formado pela nata europeia, pela nata norte-americana e através do Clube de Roma, que tem por objetivo fazer um estudo, desenvolver projetos na área da climatologia, do controle populacional, da saúde pública, das questões das doenças epidêmicas, né? Eu não sei, talvez pode ser até um exagero da minha parte, mas é muita coincidência nos últimos 20 anos o que apareceu de epidemia para todo o lado do planeta. É gripe suína, gripe aviária, é ebola, é AIDS, é vírus de toda a ordem aparecendo e pipocando nos 4 costados do planeta. E essa comunicação rápida através dos meios de transporte, tá? E a falta de controle, que eu vejo como sendo proposital para haver uma disseminação dessas epidemias, está dentro do contexto do controle populacional para redução da população dos 6 bilhões que nós temos atualmente hoje para os 2 bilhões projetados pelo Clube de Bilderberg, dentro do contexto da construção de uma nova ordem mundial.
Teve um ouvinte nosso aí no chat que perguntou onde é que o Brasil entra nessa história toda. O Brasil está ligado ao Clube Bilderberg e ao Clube de Roma através do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, ele participa de um grupo chamado Diálogo Interamericano. É um grupo aqui da América Latina, de intelectuais latino-americanos e alguns intelectuais americanos, tá? O Diálogo Interamericano, ele tem uma ligação direta ao Clube de Roma e ao Clube Bilderberg, tá? O problema é que dentro de um contexto histórico, a gente não viu a morte, o sepultamento do socialismo em 91 com a queda do Muro de Berlim e muito menos com a falência da União Soviética. O Brasil, a América Latina como um todo, ela tentou remontar a União Soviética, vem tentando reconstruir uma neo-União Soviética aqui na América Latina através do Foro de São Paulo, que é uma organização, digamos, semi-secreta, porque já não é mais, mas tem como objetivo transformar a América Latina do México para baixo, Caribe, América Central e América do Sul, numa nova União Soviética. O que aí entra em choque com o projeto e com as intenções do Clube de Bilderberg, que é uma globalização. Eles não querem mais bipolaridade, eles não buscam mais bipolaridade. Eles querem formar esse governo global. E eles precisam, de alguma maneira, ou sufocar esses ideários socialistas, marxistas, saudosistas até certo ponto, tá? Para que eles possam implementar com mais evidência e com uma velocidade mais, uma forma mais rápida, né, o projeto globalista. Hoje, na verdade, nós temos não apenas o projeto globalista dos Bilderberg. Esse é o projeto globalista do Ocidente, Europa e América do Norte, tá? Nós temos um segundo projeto globalista pautado no fundamentalismo islâmico, tá? A gente chama de projeto islâmico. Os árabes querem dominar o planeta através da propagação do Alcorão e desse fundamentalismo religioso, que a gente já vê que eles estão infiltrados de uma forma muito grande dentro da Europa e em confronto com a cultura ocidental. E nós temos um terceiro projeto globalista, que é o chamado projeto eurasiano, tá? Que é formado basicamente por Rússia e China, e que eles têm uma configuração de projeto global diferenciado do Clube de Bilderberg. Enquanto o Clube Bilderberg ele tenta criar um governo global pautado na cultura e na economia e na política, que são, digamos, fatores abstratos, né? Tu não enxerga, tu não demarca, né? Tu simplesmente espalha ele e substitui pela política daquele local, né? O projeto eurasiano ele já envolve território. A intenção do bloco russo-chinês é criar um grande império, mas aí envolvendo questões territoriais, né? Digamos assim, os países, os continentes continuam tendo a sua autonomia, mas eles vão estar inseridos dentro do Império Eurasiano, porque eles vão praticar a política, vão assumir parte da cultura, da moral, da ética, do direito e assim por diante. Então, quando se fala em projeto globalista, o primeiro é o do Clube Bilderberg. O projeto eurasiano ele é muito recente, ele foi desenvolvido mas ele foi desenvolvido por intelectuais
e agentes da antiga KGB soviética, e que tem como ponta de lança o intelectual filósofo russo Alexander Dugin, né, que muitos chamam ele de maluco, lunático, mas, afinal de contas, ele é a referência intelectual desse projeto russo-chinês. Os islâmicos estão pautados aí dentro da cultura do Alcorão, do fundamentalismo religioso e de algumas referências religiosas. E nós aqui na América Latina estamos assim divididos. Enquanto o Fernando Henrique ele estava na presidência da República, ele era uma referência política desse país continental que era o Brasil e a América Latina, ela se vinculava, ela se aproximava muito do Clube de Bilderberg. Hoje, com o Foro de São Paulo, com esse ranço socialista, esse saudosismo desse socialismo soviético, o Foro de São Paulo e essa turma socialista da América Latina se aproxima muito mais do projeto imperialista russo-chinês, o projeto eurasiano. Então, digamos que a América Latina e a África hoje estão assim em cima do muro, né? Depende de como estão as forças políticas no hemisfério norte. Se o capitalismo e o conservadorismo ele está em alta no ocidente do hemisfério norte, o hemisfério sul, América Latina e a África pendem para o Clube de Bilderberg. Quando os democratas ou a social-democracia no hemisfério norte toma força, a América do Sul e a África pende para o lado do projeto russo-chinês. E assim a gente vai indo, né? Mas a principal estratégia, não só dos Bilderberg, qualquer outro grupo, organização que tenha essa maluquice de querer dominar o mundo, né? Fazer um governo global, uma pequena elite comandando tudo e todos, é que eles não têm pressa na efetivação do projeto. Eles trabalham de uma forma tão lenta, mas a gente não nota, sabe? Tudo que eles implementam parece que é natural, faz parte da evolução da sociedade, faz parte da evolução tecnológica do capitalismo, faz parte da evolução da intelectualidade, da genialidade humana, né? Mas que na verdade eles estão aí mexendo as peças do tabuleiro e utilizando todas as ferramentas possíveis e imagináveis, seja ela o capitalismo, a tecnologia, as comunicações, a mídia, a filosofia, tudo que está disponível, inclusive o socialismo, eles se fazem uso de algumas ferramentas socialistas dentro desse projeto deles, né? Então é algo que nós, por mais que a gente tenha profundidade, conhecimento e estude, se aprofunde, a gente nunca vai conseguir ver o final dessa história, né? Nós somos agentes que estamos assistindo e de repente tentando nos proteger de alguma maneira do avanço dessas ferramentas sobre a nossa sociedade, sobre o nosso país. Mas nós, infelizmente, não vamos conseguir presenciar qual será o epílogo desse projeto que anda numa velocidade muito lenta. Uma outra questão que eu gostaria de colocar, e que todo mundo, há pouco tempo atrás, aqui no Brasil, fizeram uma gritaria danada quando surgiu uma história aí de aplicação de chips simultâneos na população brasileira, não sei se para fins de como é que é, não se carrega mais documentos, se coloca um chip subcutâneo que vai ter todos os dados da pessoa armazenado no chip e tal, né, para identificação. Esse tipo de chip subcutâneo, que aqui no Brasil foi meramente, houve um comentário, uma rápida gritaria, na Europa já está sendo utilizado desde 1992 e começou a ser utilizado como forma de ingresso
no parque da Disney na Espanha. Então, lá, como se fosse algo tecnologicamente genial, ninguém precisava pagar a conta do parque da Disney com cartão de crédito, com dinheiro, com coisa nenhuma. Na entrada botava o chip, consumia, fazia tudo o que queria lá dentro, estava armazenado dentro do microchip. O microchip passava numa leitora na saída e a pessoa só informa a conta e o banco para ser debitado a conta do parque. Então isso aí que é aquela coisa, eles não têm pressa, eles fazem de uma forma muito lenta, muito gradual, sem muito alarde, para não criar nenhum tipo de debate, nenhum tipo de alvoroço, né, com essas implementações de certas tecnologias que as pessoas, infelizmente, falam tanto em liberdade, mas elas já não sabem mais o que é liberdade, né? Elas, por incrível que pareça, quando se fala que o povo quer liberdade, chega a ser contraditório. Quanto mais o povo pede liberdade, ao mesmo tempo, mais ele pede leis, né? Hoje, por exemplo, o Brasil tem um conjunto legal aí de em torno de 440 mil leis, e o povo diz que o brasileiro é um povo livre. Livre aonde? Com um montante de leis regrando a sociedade. Quer dizer, é tudo muito fantasioso, tudo muito ilusório, né? Então, a situação em que o mundo vive hoje, a gente está, sim, numa guerra, numa verdadeira competição, né, entre esses blocos, esses três grandes blocos, esses três grandes projetos que querem formatar um governo global, um domínio global, né, cada um deles com as suas ideologias próprias, com as suas ferramentas próprias, e que nós aqui, infelizmente, por mais que a gente queira difundir, divulgar, esclarecer, as pessoas parece que estão mais preocupadas com o seu dia a dia de sobrevivência do que com o futuro das próximas gerações. Mas é interessante, pelo menos, né, se colocar, se expor para as pessoas que isso realmente existe, não é nenhuma teoria da conspiração, nenhum oportunista aí que escreveu um livro de ficção para ganhar dinheiro. Marlon, uma pergunta, não sei se aí seria com você ou com a doutora Gislene. Existe como saber se há algum processo, alguma entrada no Ministério Público pedindo esclarecimento sobre o que são esses rastros químicos, aviões, controle climático que estão circulando aí no nosso céu? Olha, sinceramente, o que eu tenho conhecimento a respeito desses rastros no céu, é aquela coisa, por enquanto ninguém tem certeza de nada, né? Há comentários de que existem agências norte-americanas, canadenses, japonesas, inclusive europeias, que eles estão fazendo um controle climático, eles estão interferindo no clima. Não se tem uma certeza disso, porque é óbvio, eles fazem isso de forma muito sigilosa. Agora, é fato de que nos últimos 30 anos o clima do planeta ele está extremamente instável, né? E nós temos ali no início dos anos 2000 aquela gritaria com aquecimento global, e de repente a Europa, o hemisfério norte, começa a ter os invernos mais longos e mais gelados, né? O hemisfério sul começa a ter um excesso de frio também. Então, eu não é que eu seja
eu acredite em tudo que me aparece à frente. Mas eu acredito que possa, através do Clube de Roma e dessa grande organização que tem pessoas extremamente capacitadas intelectualmente, cientificamente e economicamente, para criar laboratórios para interferência climática. Eu creio que sim. E esses rastros podem ser frutos de testes na atmosfera para fomentar chuva ou para criar escassez de chuva. Não se sabe, mas com essa turma, Celso, tudo é possível. Ok. E a Eide, o Jefferson pergunta onde o Canadá se situa nesse contexto no assunto anterior do clube dos Bilderbergs. O Canadá, ele é tutelado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm ele como um país de apoio. Ele está dentro igual. Estados Unidos e Canadá a gente pode ver praticamente como uma coisa só. E avisando aqui, informando os ouvintes, está liberado o chat para perguntas, tá? Eu digitei ali, mas é bom informar aqui pelo áudio também. Caso você queira fazer perguntas para o professor Marlon ou para a doutora Regilene, o chat já está liberado. Pode prosseguir, professor. Eu gostaria de deixar a palavra com a Regilene, que ela tem uns dados aí para colocar para os nossos ouvintes. E aí eu vou tomando uma aguinha enquanto. Opa, ok. Não, na verdade eu quero bater no Marlon, né? Porque esse programa aqui não vai gerar divórcio, claro que não. Mas é porque ele conhece meu ponto de vista, eu acho que às vezes ele faz isso para me provocar, né? Porque eu sou especialista em direito ambiental e recursos hídricos. E eu me aprofundei um pouquinho nessas questões climáticas, nessas questões ambientais. Eu fui uma aluna muito refratária na minha pós-graduação, porque eu me recusava a estudar o direito ambiental com viés eminentemente jurídico. Uma coisa que eu me centrei foram os princípios internacionais que devem ser observados. Por óbvio, né, o planeta é chamado Gaia, é uma vida num todo, não existe a mata atlântica, a floresta amazônica brasileira e nós faremos com ela o que quisermos. Não existe só o aquífero Guarani, nós vamos explorá-lo, esgotá-lo porque ele está no nosso solo. Isso não existe. Eu acho muita graça quando eu ouço as pessoas dizerem a Amazônia é nossa. Não, meu amigo, a Amazônia é do planeta e pelo Tratado da Biodiversidade, como ele está em solo, em território brasileiro, o Brasil tem o dever de zelar e bem gerir, né, esse elemento da natureza. E só uma coisinha, quando a Regilene diz que a floresta amazônica não é do Brasil, ela é do planeta, a gente já vê uma mentalidade desenvolvida dentro de um projeto globalista. Ou seja, o que está dentro daquele território, que deveria ser do território, não é mais, é do planeta. Olá. Perdemos a conexão aqui um momento. Não, eu acho que eu não tinha aberto o áudio. Isso. Ok? Na verdade, é uma confusão que é feita. Essas questões políticas, é óbvio, o Clube de Roma, ele se utilizou desse viés científico. Aí é ciência, não é invencionice, não é dizer assim, somos todos irmãos, nós temos agora... Ô Celso, pega a televisão, eu não sei qual é o canal que nós estávamos assistindo, que vira e mexe agora, vem, contribua com R$1, aí passa aquelas imagens das crianças lá da África, né? Todas esmilinguidas, raquíticas, chorando, toda sujinha. Nossa, aquilo corta o coração de qualquer pessoa, entendeu? Mas a miséria existe só na África, e na África nós não temos só países miseráveis, a miséria existe dentro do Brasil. Então, utilizando essa linguagem semiótica de sensibilização, esses dois clubes, esses dois
essas duas organizações, elas vão dominando, vão comendo migal pelas bordas. É igual marketing. Como é que um produto é posto no mercado? Não é simplesmente fez e botou no mercado, na publicidade. A publicidade de qualquer produto é feita uma pesquisa detalhada com quem vai ser o consumidor, para poder verificar qual é o ponto sensível para eles fazerem a propaganda. Que coisa mais estúpida que as mulheres acharem que se elas usarem o shampoo que as atrizes ou as modelos fazem propaganda, que os cabelos delas vão ficar igual. Por favor, use a maquiagem tal. Eles sabem como chegar nas pessoas, né? As mulheres decantam os seus direitos de respeitabilidade, mas não se vê que a mídia há muito tempo usa a mulher como um objeto. Quer dizer, essa linguagem semiótica, ela conduz a pessoa a raciocinar e agir como aquele que está induzindo quer. Agora, em questões ambientais, em questões do planeta, e aí eu estava falando, acho que meu microfone estava desligado. Marlon, vamos botar no programa de domingo agora, vamos ver, além do Chiquinho, vamos ver se nós encontramos algum especialista mesmo, algum engenheiro ambiental, batuta, né? Não esses formados assim que tem só o diploma, um batuta, para mostrar que toda a vida está interligada. Quer ver uma balela, Celso? A Amazônia é o pulmão do mundo. Mentira. É mentira. A Amazônia, o ciclo da água e do ar que percolam aquele território circunvizinho e o próprio espaço onde está a floresta amazônica, ele se esgota ali mesmo. Ele não atravessa o oceano, né? Mas o aquecimento global, o escurecimento global que as pessoas não falam, né? A questão da camada de ozônio que parece que está se fechando, né? Isso tudo são realidades, não é invenção, é realidade. Quando aquele menino lá dos Estados Unidos, como é o nome dele, o Al Gore, quando lançou aquele vídeo dele, Uma Verdade Inconveniente, né? É um filme assim que tu fica... Ele respondeu um sem número de ações nos Estados Unidos, porque não era bem assim, né? Eu não sou especialista nessa área, mas existe lógica no que se explica. O que está acontecendo no planeta hoje não é uma reação pura e exclusiva da intervenção do homem, mas ele está ajudando, está. Então, dentro deste contexto ambiental, é uma verdade, não é que fizeram a minha cabeça em 2006, depois eu faço as contas direito, quantos anos eu tinha, mas eu não era tão anencéfala assim. Tanto é que eu não estudei, não fiz essa especialização com viés exclusivamente jurídico. Eu verifiquei quais são as normas, verifiquei quais são os princípios internacionais, porque é preciso ter um princípio internacional. Eu não posso ter o princípio da prevenção e da precaução única e exclusivamente para o Brasil ou única e exclusivamente para o Canadá. Se vocês querem ter uma ideia, em relação ao uso da água, os corpos d'água, né, eles não ficam circulando só dentro de um espaço territorial definido como um país. Nós temos os corpos d'água que percorrem, aqui no Brasil, que ficam só no município, tem, é pouco, são poucos, são. O normal é ele percorrer mais de um município, e isso é o que vai gerar a competência da gestão do uso desse corpo d'água. Quando ele percorre mais de um estado, quando ele percorre mais de um país, né, o aquífero Guarani é um exemplo. Né, ele é um curso d'água que ele não atinge só o território brasileiro, ele percorre outros países. Se não houver um mínimo de organização, e aí mais uma vez eu vou discordar do Marlon quando ele diz que tem lei demais e lei demais não gera liberdade. Friedrich Hayek, ele diz no livro dele, Os Fundamentos da Liberdade, que a liberdade e a lei, demonstrando que só a liberdade dentro da lei e somente o Estado de Direito permitiu isso. Então a pessoa ela só consegue exercer a sua liberdade se houver um mínimo de organização. Eu acho que eu falei algo parecido na primeira parte quando eu me posicionei. Nós não podemos ter o desenvolvimento de uma sociedade onde ela esteja em constante estado de beligerância. E o mundo de hoje, mas vamos ficar no Brasil de hoje, inculcaram nas pessoas que elas têm direito a tudo. Elas têm direito a tudo. Todo mundo tem direito a ter um carro. Pelo amor de Deus, olha o trânsito como está.
Tá? Não é que eles não tenham direito a ter um carro, mas o governo faz a política ao inverso. Todo mundo tem direito a tudo. Um outro equívoco, Celso, que as pessoas cometem é dizer o meu direito termina onde começa o seu ou vice-versa. Não! O meu direito termina onde termina o teu. Porque se eu disser que o meu direito termina onde inicia o teu, o que é teu direito já não é meu. Porque são condições de limitações fáticas concretas diferenciadas. Então, a liberdade, Marlon, tu vai me desculpar, a liberdade ela não prescinde de um mínimo de organização legal, ela não prescinde da existência de um Estado democrático, um Estado de direito. O Hayek fala em Estado de direito. O Brasil é um Estado democrático de direito porque é um Estado que estabelece normas jurídicas que devem ser cumpridas por todos, inclusive ele, Estado, estou falando teoricamente, normas essas que visam o atendimento da vontade de todos. Por isso, democracia, governo para todos, não é governo só para classe A ou para classe B. Então, doutrinariamente, para que eu possa ser um indivíduo livre, eu preciso ter um mínimo de condições de sobrevida e convivência no grupo social que eu pertenço, organizado. E isso só se dá pela lei. Nós não temos, falei isso no domingo passado, quando falamos de anarquia, o Brasil não tem a menor condição, e eu não sei se existe algum país no planeta que tenha condições de ser um país com opção política anárquica. Porque a anarquia, ela prescinde de Estado. Não precisa ter ninguém dizendo o que é para as pessoas fazerem, porque elas respeitam o direito um dos outros. Então, como o Brasil não tem essa verve, nós temos, o ser humano tem um instinto de fazer o que dá na telha, né? Não, peraí, tu faz o que dá na tua telha até determinado momento. A partir daqui, tu vai causar um tumulto na sociedade, que é o que nós estamos vivenciando hoje. O Estado tem alimentado crise em cima de crise, criando minorias, acirrando sentimentos de ódio, de raiva. Eu ontem, numa reunião na OAB, estava conclamando os meus colegas a observarem um artigo do Código Civil atual. O Código Civil atual foi redigido em 2000, entrou em vigor em 2002, e ele ainda usa o termo serviçal. Olhem lá no artigo 932 do Código Civil, o uso da expressão serviçal. Passou batido? Não, isso é proposital. Então, hoje, ninguém mais é trabalhador, ninguém mais é empregado, porque isso é ofensivo. Hoje todo mundo é colaborador, ou é parceiro, ou é funcionário, mas não é trabalhador, não é empregado, quando de fato nós temos uma relação de emprego, onde nós temos o empregador e o empregado. Então, esse instinto do ser humano de dever ser, por que é que existe o direito positivo? Porque o ser humano, ele é um ser gregário, ele não consegue viver sozinho, ele precisa viver em grupo, e ele é um ser constante. Eu hoje faço isso, amanhã eu não quero fazer mais. Nesta dimensão, né, de acordo com a física, se nós largarmos um corpo qualquer no ar, ele vai cair. Se nós jogarmos ele para cima, ele vai subir até uma determinada altura, numa determinada velocidade, e vai voltar numa velocidade maior, ele vai cair. E vai cair na tua cabeça? Não, porque a Terra gira, provavelmente ele vai cair do teu lado. Então, essas realidades que não dependem da vontade intelectual do indivíduo, né, a gente não pode ignorar. Então, em questões do meio ambiente, como o ser humano é esse serzinho inconstante, ele é um ser de dever ser, né, não é igual o objeto que a gente joga para cima e ele realmente cai, é preciso que se tenha um mínimo de organização. Isto é uma coisa. Outra coisa é essa chuvarada, aí eu vou concordar com o Marlon, essa chuvarada, essas tempestades que nós temos tido de lei a cada 2 segundos, regulamentando situações que as pessoas nem têm noção que estão sendo regulamentadas, ou outras hipóteses de regulamentações de situações fáticas que são meros constitucionalismos álibis. Ah, tá bom, eu vou normatizar isso aqui para ver se sossega a sociedade. Agora, passou na Comissão de Justiça da Câmara a redução da maioridade penal. Vai resolver? Gente, pelo amor de Deus, eu não sou petista,
eu não odeio ninguém, mas eu acho que essa ideologia gramscista, ela só está levando o país para o buraco, mas eu não posso concordar com a redução da menoridade penal, porque daqui a pouco, se a continuar com essa política educacional que o Estado resolveu implementar, a continuar com a dizimação das famílias, a continuar com o término das tradições que nós tínhamos, nós realmente vamos ter uma situação que não tem mais idade limite. Um bebê pode ser responsabilizado criminalmente. E o Brasil precisa começar a combater a causa e não os efeitos. Então eu vou discordar do Marlon quando ele fala na questão que o Clube de Roma e o Clube de Bilderberg, o Clube de Roma surgiu exatamente por conta disso, né? A Conferência de Estocolmo, em 72, ela realizada em Estocolmo, ela visou exatamente controlar esse tipo de atitude, atividade econômica. Sim, naquele momento foi criado o grupo dos países desenvolvimento zero e o grupo dos países desenvolvimento a qualquer custo. Né? Então, não, peraí, tu não pode contaminar, criar antropização no Mar Báltico como estava acontecendo. Tu não pode criar essa contaminação, essa poluição atmosférica como os Estados Unidos está fazendo. Vem lá o Tratado de Kyoto. Né? E só para encerrar, Celso, uma notícia que eu não sei se os nossos ouvintes sabem, a questão do escurecimento global, ela foi descoberta, também vou ficar devendo qual é o país, mas era lá na Ásia, se não me engano, descobriu-se essa questão do escurecimento global. E esse cientista que descobriu levou isso para uma conferência nos Estados Unidos, todo mundo riu da cara dele. As Torres Gêmeas foi em setembro, 11 de setembro de 2001, né? Quando o espaço aéreo norte-americano teve que ficar sem movimentação por uns 2, 3 dias por conta daquele horror que foi a queda das Torres Gêmeas, os cientistas observaram que o clima subiu 3 graus. E só para encurtar a novela, descobriu-se que o uso do espaço aéreo por aeronaves, ele compromete o clima também, e é o que ajuda a gerar o escurecimento global. E aí esse cientista, que já há alguns anos tinha descoberto essa tese, aí sim ele foi respeitado e a tese passou a ser examinada pelos cientistas. Então eu vou discordar do Marlon em relação a essa manipulação social. A manipulação social por conta das questões ambientais existe, mas esses efeitos ambientais, eles existem, cientificamente provados, eles também existem. Então há que se ter cuidado com a manipulação e com a questão de que só se exerce liberdade sem a existência de um conjunto normativo minimamente posto. Ok, agradeço suas considerações, professor Marlon. Eu gosto de provocar a Regilene, sabe? Bom, pelo jeito uma ótima parceira aí, né? É uma estratégia que eu gosto. Eu provoco ela e ela faz aqueles discursos bastante contundentes e bastante ricos. Teve uma ouvinte aí, a Reide, perguntou se o povo está alienado. O povo não está alienado. O povo está sendo enganado há décadas. O mundo, desde que se conhece o mundo civilizado, o mundo sempre foi de forma, não completa, né? Mas partilhada através dos seus impérios, através dos seus países, dos seus blocos de países, sempre foi controlado por um pequeno grupo. E nós continuamos da mesma forma. Quem tem a mídia, quem tem o capital, quem tem a tecnologia, quem tem o poder político hoje, e bélico, diga-se de passagem, controla o planeta. E nós ficamos sabendo aquilo que eles querem que a gente saiba. Né? Por vezes, alguma coisa até pode vazar. Mas nós estamos aqui conversando, mas nós somos um grão de areia no deserto falando dessa pauta, falando desse assunto. Não vai desestabilizar o projeto deles, porque nós sabemos
né, ou porque um grupo de pessoas sabe a existência deles e os objetivos que eles têm para o planeta. Então, não é alienação. Nós vivemos dentro de um contexto de uma organização aonde aqueles que têm o poder, digamos, não é manipular, mas eles informam aquilo que não vai interferir para o andamento dos projetos deles. A Elizabeth comentou aí a respeito da situação venezuelana, que houve essa novelinha lá, que o avião brasileiro não pôde pousar lá. A questão é a seguinte: a crise na América Latina, ela não é uma crise pontual. A crise venezuelana é uma, a crise do Equador é outra, a crise da Argentina é outra, do Brasil é outra. Ou seja, nós temos 4 crises em andamento, não só crises econômicas e políticas, mas crises sociais bastante graves, muito conturbadas, aonde os problemas são idênticos, pautados em implementação de ditadura socialista, em falta de serviços básicos para a população, inflação, quebradeira total desses países, né? Então, as 4 crises que estão em andamento na América Latina são crises projetadas. A crise, eu sempre afirmei isso, porque isso aí faz parte da estratégia socialista. A crise é o combustível para a implementação do socialismo. E posteriormente, se nós for observar num plano superior, uma crise global econômica vai ajudar a um dos blocos ou a um dos projetos globalistas a avançar na sua implementação. Então, quando se tem crise na Europa, crise na América Latina, crise nos Estados Unidos, pode contar que o pessoal do Bilderberg lá está mexendo as peças no tabuleiro. Quando eles estão criando crises bélicas no Oriente Médio, pode contar que eles estão lá mexendo as peças do tabuleiro. Para quê? Para enfraquecer o projeto globalista islâmico, para diminuir a população, porque o Oriente Médio é uma área do planeta extremamente populosa e carente de tudo. As guerras no continente africano não é só por causa de petróleo, diamante, minérios, etc. Não. O continente que mais cresce a população é o continente africano. Pauta do projeto dos Bilderberg, controlar a população. Nós temos que reduzir a população. Através do quê? Da fome, das guerras e das epidemias. Então, no momento que a gente tem contato com esse projeto e com seus objetivos e com as ferramentas com que eles desenvolvem, a gente começa a olhar os fatos decorrentes não só no nosso país, mas no mundo todo com outros olhos. E aí, quando a gente encontra pessoas que desconhecem o assunto, a gente não pode nem comentar, porque é taxado de maluco, né? Teórico da conspiração, bebeu demais, algo do gênero, né? Imagina, isso aí é coisa de filme de ficção científica. Não podemos esquecer que um dos arquitetos do projeto globalista dos Bilderberg chama-se George Orwell, que é o autor da obra clássica 1984 e a Revolução dos Bichos. Tá? Em 1949, quando George Orwell escreveu o 1984, e em 1956, 2 anos após a criação do Clube de Bilderberg, foi encenado em Hollywood o 1984, foi o primeiro teste de marketing, tá? Para tirar a temperatura das pessoas quanto ao que elas estavam vendo naquele filme, que era, na verdade, a essência, mostrando o objetivo do Clube de Bilderberg.
E qual foi a reação das pessoas? Que filme de ficção interessante. Não, isso aí jamais vai acontecer. Não, capaz. Né? Mas quando a gente assiste esse filme ou lê esse livro, a gente vê que o nosso cotidiano já está repleto de fatos, repleto de pontos do projeto já aplicados e funcionando há décadas. Né? Então, isso não é ficção, isso aí é uma coisa evidente, concreta, e que, infelizmente, o que a gente pode fazer, né? O máximo que a gente pode fazer é se defender ao máximo desse avanço feroz aí que a gente vê, e que tem hoje como carro-chefe a propaganda, a mídia, a moda, né? Tudo isso são ferramentas sutis que eles utilizam para criar um modelo de sociedade homogênea, sem identidade, sem liberdade, né? Uma sociedade fácil de ser guiada e direcionada. Celso, me permite uma parte? Pois não. Aquela pergunta que foi feita, qual a inter-relação entre o Canadá e os Estados Unidos, eu lembrei que em questões ambientais, os Estados Unidos e o Canadá, eles têm um tratado internacional que obriga o Canadá a tratar as águas, os corpos d'água que nascem lá no território canadense para os Estados Unidos, para não mandar água podre para os Estados Unidos. Mas aí eu te pergunto, existe o mesmo tratado internacional em relação ao México, para os Estados Unidos não mandar para o México água estragada? São Paulo, vamos pensar lá o Tietê, que os nossos rios todos poluídos, o Canadá não pode poluir os corpos d'água que passem para o território norte-americano. Mas os Estados Unidos não têm essa preocupação junto ao México. E uma outra questão que o Marlon estava falando de 1894, que eu lembrei, as pessoas não se dão conta, né? Dentro dessa linguagem semiótica de compre, 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 o legal, o moderno, o importante é ter, e as pessoas terem que estar trocando de celular a cada 5 segundos, né, para ter o mais moderno, e o celular faz tudo, ele é melhor que um computador, ele tem uma série de aplicativos. As pessoas estão sendo totalmente vigiadas, controladas, como aquele filme A Rede. Não sei se os nossos ouvintes tiveram a oportunidade de assistir, ou tu mesmo, Celso, assistiu A Rede. Muito bom. Com a Sandra Bullock. Aquilo não tá longe. Quando a gente assistiu aquele filme quando foi lançado, imagina, tá louco, mas do jeito que as coisas vão, tu quer ver no Facebook, eles lançam uns textinhos besta que aparecem do nada. Veja como, o último agora é assim, veja como será o seu rosto quando você tiver 50 anos. Aí, se você pudesse escolher onde você gostaria de nascer, veja da onde que você seria. Aí eles te botam uma série de perguntas, é igual a cartomante safada, né? Que ela começa a te fazer perguntas assim, que no final tu, nossa, como é que ela descobriu? Sim, tu deu todas as respostas, né? Então, todo esse controle que está naquele documentário A Agenda, hoje, né, tu pode botar lá no Google Earth o endereço que tu vai direto na casa da pessoa, né? Será que as pessoas não vão se dando conta disso? Aonde é que você está? E a pessoa coloca lá, eu estou no aeroporto internacional, ok? Fora o fato de que isso é uma notícia ótima para bandido, né? A casa está abandonada, tal. Então, as pessoas estão narrando a sua vida integral, os seus gostos, né? Para esse controle tal qual a rede. Era isso que eu queria só complementar. Obrigada, Celso. Eu que agradeço. Marlon, temos mais uma pergunta aqui. Diga aí. Continuando aqui o Jefferson, ele quer saber o que podemos fazer para combater a causa dessa situação. Não temos o que fazer. Não adianta fazer histeria, não adianta enlouquecer, porque nós estamos vivendo dentro dessa rede global, através da tecnologia e da informação, a não ser que o cidadão faça assim, ele abre mão de viver na rede global, né? Porque, não, mas eu vivo no Brasil,
Ok, mas o teu celular está conectado com os Estados Unidos. O celular, para vocês terem uma ideia, quem tem smartphone e está com o smartphone ligado dentro do bolso, a Google sabe onde é que tu está. O smartphone serve como um GPS para a Google, para controlar aonde as pessoas estão. Então, a única coisa que se pode fazer, ou a gente vive nessa grande aldeia global, com os riscos que eles vêm nos impondo, ou a gente vai virar ermitão. Vamos arrumar uma ilhota lá na Polinésia, né, e vamos abrir mão de toda a tecnologia e vamos se ilhar do mundo. Né, vamos nos desconectar, digamos assim, né, para sair fora dessa grande teia, né, que já é o nosso planeta, é uma teia interligada. Hoje a gente está aqui, ó, o Celso está em Guaratinguetá, eu estou aqui em Brasília, nós estamos conversando, eu, quando posso, por causa do fuso horário, eu converso com um amigo meu que mora na China. Quer dizer, acabou as distâncias, a informação, o encurtamento das pessoas através da tecnologia acaba criando ao mesmo tempo um grande controle sobre a população mundial. Então, a ferramenta tecnológica e a informação é a grande sacada que eles desenvolveram ao longo de décadas para controlar a população. Quando apareceram as primeiras câmeras de vigilância nas ruas, que bacana, agora os bandidos vão ficar intimidados, a violência urbana vai acabar. Tem capitais europeias que tem 10, 15 mil câmeras espalhadas pelas ruas. É só por causa da violência? Não, isso é um controle sobre a população, sobre a sociedade. Então, queira ou não, liberdade hoje, a gente tem que analisar até que ponto a gente tem ela. Porque tu pode ter uma censura jurídica, tu pode... a história dos monitoramentos por câmera é um tipo de cerceamento, né? O controle sobre a educação, que agora é uma pauta que parece que está entrando com força no Brasil, mas que tudo o que vem sendo feito aqui no Brasil já foi aplicado na Europa, já foi aplicado nos Estados Unidos, e só agora o pessoal aqui no Brasil começa a digamos, se preocupar com essa baixa qualidade de ensino, com essa doutrinação, com essas cartilhas sexuais, cartilhas que ensinam os nossos jovens e adolescentes a utilizar drogas, por exemplo. E nós não podemos, de forma alguma, esquecer que um dos principais integrantes do Clube de Bilderberg chama-se George Soros, que é o grande líder, o grande magnata do narcotráfico internacional. Então, a utilização da droga na sociedade mundial, ela tem um porquê. Existe um objetivo em difundir a droga, em deformar sociedades, em fomentar crises, em destruir gerações de pessoas através da droga. Então, nada acontece por acaso, tá? Tudo o que nós sabemos, vivemos, observamos, tudo tem um porquê e não é nada pontual. Tudo tem alguma ligação ou alguma proximidade com esse grupo de 130 pessoas que estão acima do bem e do mal no planeta. Não é apenas no Brasil, é no planeta. Pois é, então esse assunto realmente é mais do que sério. Já deixou de ser uma teoria da conspiração, porque os fatos estão aí, provas, fotografias. Para quem já pesquisou isso sabe que tem muita coisa, e agora nós estamos trazendo o assunto com pessoas gabaritadas para responder. Inclusive
tivemos aí um parágrafo que a doutora Regiline passou para nós, dessa globalização que já indica que nós podemos entrar e já estamos entrando numa perda total da nossa identidade. Uma gelada, nem é fria, entrando numa gelada. Não, realmente é de se pensar. Marlon e doutora Regiline, temos aí mais alguns minutos, deixo para vocês passarem uma mensagem aos nossos ouvintes. No meio de tudo isso, o que ainda é possível a gente pensar, fazer, ou como nós devemos agir? Olha, Celso, meu marido é muito gentil, muito querido, ele adora dar preferência para as mulheres, primeiro as mulheres, porque depois ele gosta de falar por último para dar uma cacetada, mas se ele fizer isso comigo, ele vai dormir na casa do cachorro, ou então ele vai dormir lá embaixo na garagem. Olha, eu não sei de nada, hein? nem os nossos ouvintes, ninguém ouviu nada. Mas olha só, o que acontece? O que nós podemos fazer? A pergunta que foi feita, né? Poxa vida, então nós vamos agora cruzar os braços, vamos sentar e esperar o meteoro cair na cabeça da gente? Eu penso que não. Eu penso que isso, nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Então, isso que nós estamos fazendo, né, hoje, que tu já vem fazendo já há algum tempo, gerando informação para que as pessoas parem, pensem, pesquisem, né, os teus ouvintes, né, os teus fiéis ouvintes, vão conversar com outras pessoas, vão pesquisar, vão se informar mais a fundo. Cada um vai fazer o seu quinhão que pode ser feito, né? Não dá para todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo. Nós temos que nos unir, e temos que nos unir em termos de informação, e a começar, né, o ano que vem nós não teremos aqui em Brasília, mas os outros estados, os municípios terão eleições também, né? Então, a começar de novo naquela máxima de saber escolher os nossos representantes e dizer, olha, primeiro eu tomei conhecimento dessa história de que o Brasil daqui a pouco vai virar, como disse lá o outro, a pátria grande, né? Eu não quero, a não ser que a pessoa queira, aí é diferente. Eu não quero isso. Então, são duas coisas que o brasileiro tem que se preocupar: com o Foro de São Paulo e com essa história, isso que está na Carta Magna. Para tu teres uma ideia, a Constituição é de 88 e uma legitimidade de um berço, de uma estrutura legal de um país, ele está na Assembleia Constituinte originária. Nós já temos, eu vou arredondar para 80 emendas constitucionais. A vontade externada pela Assembleia Geral Constituinte originária já foi posta no saco há muito tempo, porque essa sucessividade de PECs, de emendas constitucionais, realizadas pela Assembleia, pela Assembleia Constitucional derivada, pelo juízo derivado, né, nós já não temos mais a vontade que foi externada em 88, ela não existe mais. Então, sob o meu ponto de vista, essa Constituição que está aí, com a maioria dos partidos políticos que têm expressão, participando do Foro de São Paulo, fazendo essas emendas constitucionais, esse risco que já está posto na Constituição que nós falamos hoje. Eu penso que nós não temos como sentar e ficar chorando, mas prestar atenção nos mínimos detalhes. Quem for votar o ano que vem, prestar atenção. Quem for em 2018, quando nós formos votar novamente, prestarmos bem atenção, fazer uma alteração de ponta e de peso e dizer, nós não queremos isso. Uma coisa muito, muito corriqueira e individual que cada um pode fazer é tomar cuidado com as informações que passa pela internet. Eu tenho uma resistência muito grande de fazer compras ou de fazer pagamentos de contas pela internet, colocando meus dados. Não existe software seguro, não existe. Existe os mais, mas totalmente seguro não existe. As nossas informações são vazadas, elas estão todas controladas e armazenadas, né,
em alguns polos distribuídos no planeta, em especial nos Estados Unidos. Quando a pessoa deleta uma correspondência ou deleta uma postagem que ela fez, não pense que ela desapareceu. Ela desapareceu do seu campo de visão, ela está armazenada em algum canto. Então tenhamos muito cuidado no que nós colocamos de dados pessoais, não só por conta do banditismo que nós vivemos hoje no Brasil, porque o bandido hoje ele é super requintado, né? Ele tem tecnologia de ponta, ele não precisa mais ficar curiando uma casa, né, para poder ver a hora que ele pode invadir. Ele pode simplesmente examinar o comportamento daquela pessoa. Muitos especialistas em segurança na internet, eles aconselham, não poste fotos de crianças, né, filho, de neto, porque o bandido está lá atento e ele vai de repente cometer um sequestro relâmpago, ele vai descobrir, e aquela criança indefesa vai ficar nas mãos de meliantes, né? Então há que se tomar muito cuidado. Isso é o que eu respondo a quem perguntou o que nós podemos fazer em termos de combate a essa situação. É mostrar conhecimento que as pessoas podem ir adquirindo ao longo do tempo. Muito obrigada, Celso, muito obrigada a todos e até mais. Eu que agradeço. Agora, Marlon, suas considerações finais para a nossa noite. Bom, Celso, é sempre um grande prazer estar aí na companhia dos nossos ouvintes, contigo também. Essas quartas-feiras aí parece que são quartas bastante enriquecedoras para todo mundo, né? Com certeza. Ainda mais quando a gente traz pautas, assuntos que despertam a reflexão das pessoas e que, assim como a gente comentou desses projetos globalistas e uma das ferramentas dos Bilderberg é justamente destruir com a qualidade de ensino e omitir informações, nós temos que usar das ferramentas que nós temos disponíveis, criadas por eles mesmos, para tentar combater através da mesma moeda, ou seja, da informação. Eles omitem e nós informamos. E assim a gente vai tentando levar e se proteger desse avanço quase que tsunâmico do projeto globalista dos Bilderberg, que já tem 70 anos trabalhando intensivamente e com bastante êxito. Mas é aquela coisa, né? Quem se preocupa não apenas consigo, mas com as futuras gerações, quando é provocado a reflexão, cria aquela rede de informação, né? E aí acaba causando o efeito obstáculo para os gigantes, né? Às vezes uma pedrinha muito pequena faz um gigante tomar um tombo. Então a gente tem que fazer a nossa parte através das mesmas ferramentas e da mesma estratégia, só que de forma contrária. Boa informação nunca é demais, só o conhecimento salva e bola para frente. Com certeza que assim seja. E já vamos preparando durante a semana. Os ouvintes também podem fazer perguntas e dar sugestões do que iremos comentar na quarta-feira que vem. Já tem mais alguma novidade para a gente continuar na quarta-feira, Marlon? Por enquanto não, mas eu te atualizo durante o decorrer dos dias aí. Ok, tem uma matéria aqui. Aí te deixa no Facebook lá e já vai anunciando com antecedência. Ótimo. Só para a gente já ter uma abertura, tem uma matéria circulando na internet, não sei se é real ou não, sobre a realidade do impeachment, né? A gente pode tentar falar sobre isso, se a matéria é verídica ou não. Podemos. Tudo é bem-vindo. Se é para esclarecer e para provocar reflexão, tudo é bem-vindo. O Marcelo estava comentando que agora há pouco está circulando que realmente iria ocorrer esse impeachment. Então, vamos ver. Fica para quarta-feira que vem. Ok. Obrigado a todos. Obrigado, professores. E, mais uma vez, a Rádio da Terra cumprindo com a sua missão de trazer informação. E hoje, informações realmente contundentes.